Fala pessoal, tudo beleza? Estamos começando uma transmissão ao vivo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que eu aprendi aí nos últimos dias, as últimas 2 semanas na verdade, lá na Franchising Multi-Unit Franchising Conference, que ocorreu lá em Las Vegas. Esse é um evento que ocorre uma vez por ano com multifranqueados americanos e um grupo de multifranqueados brasileiros também que acabou indo. O que acontece nesse evento? É um evento muito grande lá, onde os multifranqueados dos Estados Unidos se reúnem. Esses multifranqueados dos Estados Unidos são casos de muito sucesso, né? Tem pessoas que têm 20, 30, 40, 50, tem gente que tem 100, tem gente que tem 300, tem gente que tem 800 lojas de franquias lá nos Estados Unidos, e eles conduzem isso de várias redes, inclusive, né? Tem 100 lojas dessa rede, tem 200 lojas dessa outra rede, tem 300 lojas dessa outra rede. E aí eu fui lá nessa conferência, né, que existem várias palestras, e, pô, absorvi muitas informações, tive muita coisa legal lá, e listei essas coisas, né? Trouxe num papel aqui listado várias informações. E aí eu pensei, eu disse, pô, eu preciso compartilhar isso, eu quero compartilhar isso, tanto com nossos franqueados, eu quero compartilhar com meus amigos, eu quero compartilhar com as pessoas que conduzem ou querem ter um negócio. Eu disse, pô, vou gravar uma live aqui, que eu acho que vai ser a melhor forma de poder entregar para o máximo de pessoas possível, né, compartilhando essa informação toda. Isso que eu aprendi lá em Las Vegas, eu vou agregar também algumas coisas que eu vi dos Estados Unidos, né, e o mês passado eu tive numa feira de franquias também na França. E aí tinha que é a maior feira, né, da Europa, e eu tive nessa feira na França e também vou compartilhar algumas ideias que eu vi aqui. Então tem uma lista de coisas aqui. Para quem que é esse vídeo aqui, né? Para quem que é? Esse vídeo é para que você que já tem um negócio, que está bem e precisa se atentar a algumas coisas. Esse vídeo é para que você tem um negócio e não está bem, sendo qual negócio for, né? Você não está bem, precisa melhorar o seu negócio, então vai ter várias dicas aqui. E esse vídeo é para que você ainda que não tem um negócio, que quer ter um negócio, que quer entrar nesse mundo de empreendedorismo. E eu vou falar muitas coisas aqui. Algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? Vou falar sobre sucessão, vou falar sobre o mercado de alimentação, eu vou falar sobre que, ó, eu escutei uma frase, eu estou em franquias há 14 anos. E eu escutei uma frase que me marcou e vou compartilhar ela e vou começar a usá-la bastante agora. Franquia não é para todos. E eu vou explicar. Para você entender se a franquia é para você ou se não é para você eventualmente. Vou falar sobre inteligência de mercado. Eu vou falar com o que fazer se o negócio de você não está bem. Baseado no que eu vi nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos também tem operações que não estão bem, tem operações desses multifranqueados que tem 100 operações, 200, 300, 400, 800 operações, tem muitas operações deles que não estão bem. E eles passaram várias coisas que eles fazem nessas operações, como eles identificam os problemas, para que você possa melhorar o resultado. E aí foi muito legal que eu consegui pegar essas informações e ver, pô, tem muita coisa que tem relação com o Brasil, tem muita coisa que a gente pode aplicar no Brasil, e eu disse, pô, preciso compartilhar essas informações, né? Então, o que fazer se o negócio não está bem? E ponto comercial. O que falar, o que a gente pensa sobre ponto comercial? E, por último, eu vou falar aqui de o que você precisa, como você precisa controlar a sua cabeça, como você precisa trabalhar para que você possa ter um bom desempenho, um bom resultado empreendendo. O que o pessoal falou lá, né? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, digitem aqui no chat. Tem aqui o aviãozinho, né? Se mandar o aviãozinho, para quem você acha que essa informação aqui pode ser relevante, e manda um aviãozinho aí para seus amigos aí para eles poderem acessar junto com a gente aí também. Então, hoje domingo, né? 8 horas da manhã. Por que eu marquei esse domingo 8 horas da manhã? Eu acho que já para começar de cara, dizendo assim, se você quer empreender e você acha que vai dormir domingo inteiro, vai dormir domingo de manhã inteiro, não vai rolar. Você vai precisar trabalhar pra caramba, tem um esforço gigantesco para se fazer quando a gente empreende, principalmente no início. Depois de muitos anos você consegue ter mais flexibilidade, mas no início tem trabalho pra caramba, não tem como fugir disso. Eu vou começar aqui falando sobre sucessão. Sucessão, gente, me abriu a cabeça, assim, pensando em um monte de coisas que eventualmente estavam soltas, assim. Eu disse, pô, eu quero compartilhar com meus amigos, né? E coisas que eu vi lá. Eles falam de sucessão de uma coisa que é um processo. Sucessão é um processo. Todos vocês que têm negócio, vocês serão sucedidos, de alguma forma. A sucessão, existem várias maneiras de sucessão.
Uma das maneiras de sucessão é você vender o negócio. Uma das maneiras de sucessão é você passar o negócio para o seu filho. Outra maneira de sucessão é você passar por um grupo empresarial, para alguém que vai conduzir o negócio para você ou para sua família. Outra maneira de suceder, né? Existe, você vai falir, você vai quebrar. E existe uma outra que eles também usam, que é a forma de repasse, que acontece muito em franquias também, que é uma venda, né? Está muito relacionado à venda do negócio. Quando a gente fala de filhos, né? Pô, eu tô com 2 filhos, tô com um de 13 e um bebezinho agora de 6 meses. Pô, eu quero que eles tenham a vida deles. Se eles quiserem conduzir os meus negócios no futuro, pô, eu vou ficar muito feliz de poder auxiliá-los. Mas eu não sei se é isso que eles vão querer. Talvez sim, talvez não. Eles vão precisar estudar, ir para o mercado, entender melhor e quem sabe vir trabalhar comigo no futuro e quem sabe suceder e ser as pessoas que vão conduzir os negócios do futuro. Mas aí que está um detalhe importantíssimo, que é algo que eu cuido há muitos anos, né? E que se você tem filho, você precisa cuidar disso também. A vida de empreendedor não é fácil. Tem altos e baixos, né? Tem dia que eu tô de manhã tô extremamente motivado, de tarde eu não tô motivado. Tem dia que eu tô extremamente desmotivado de manhã, chega de tarde eu estou extremamente motivado. A vida de empreendedor tem essas oscilações. É normal e acontece no mesmo dia. Parece que a gente é bipolar, assim, né? Porque tem hora que a gente tá mega feliz, tem hora que a gente tá mega triste no mesmo dia, talvez no mesmo turno, né? Então isso é normal na vida de qualquer empreendedor. E o que é importantíssimo você cuidar quando você tem filho, né? Você precisa cuidar como que você se relaciona com ele, como que você fala com o seu filho, com aquilo que você trabalha. Se um dia ele quiser, ou se um dia você pretende, né, fazer uma sucessão familiar, o que acaba acontecendo? Se você não tiver cuidado, como você chega em casa num dia estressado, e você não tem cuidado com o seu filho, e ele enxerga o pai lá, ou a mãe, né, nervoso, estressado, reclamando de fornecedor, reclamando de parceiro, reclamando de cliente, reclamando de funcionário, o que acaba acontecendo? O filho olha para aquilo e diz, eu não quero isso para mim. Não é esse o mundo que eu quero para mim. Então, quando a gente está falando de sucessão, o que é importante, né? Quando é familiar? Se a gente, desde o início, né, quando a gente começar a conduzir o negócio, que a gente estiver estressado, cansado, tudo, não pode passar isso para o seu filho. Porque você sabe que você vai oscilar, tem hora que você vai estar super bem, tem hora que você não vai estar legal, só que se você passar essa oscilação para uma criança, ela vai olhar aquilo como disse, putz, eu não quero isso para mim. E no futuro, ela não vai estar nem aí para o seu negócio, ela vai querer sair correndo. E o que é legal, né, de franchising dos Estados Unidos, né, que a gente tem muito a aprender no Brasil também. O franchising nos Estados Unidos, o que acaba acontecendo? Eles falam muito sobre sucessão. Porque as pessoas abrem 100 franquias, 200 franquias, 300 franquias. Isso tem um valor de mercado significativo. E o que aprendizado que eles tiveram ali conduzindo, montando uma empresa para fazer a sustentação dessas franquias, é um grande negócio que eles montaram. Então essa sucessão é importante. Então o primeiro ponto é o filho. Cuide com o seu filho, cuide o que você fale, tenha atenção com isso. Não chegue em casa reclamando, né, de fornecedor, de cliente, de funcionário, porque senão você vai broxar o seu filho e ele nunca vai querer fazer o que você faz. Isso vale para empreendedor e vale para qualquer atividade que você faça, né? Chega em casa, fale mal para o seu filho, você vai estar fazendo com que ele saia correndo e não queira nada parecido com isso na vida dele também. Quando for uma sucessão empresarial, né, o que é uma sucessão empresarial? A empresa cresce e você agora não vai repassar para um filho, mas vai passar para uma gestão. Então vai ter um CEO na empresa, vai ter alguém que vai conduzir essa empresa para você, e é uma sucessão empresarial, que é muito normal e também acontece. É onde o seu filho, né, no futuro vai ter que estar preparado também para pelo menos estar num conselho, poder acompanhar isso da melhor forma possível, né? Existe uma coisa que de franchise, né? Eu vou puxar sempre por franchise, né? Que é o mercado que se falou muito na multi-unit franchising lá, né? Que era um evento de franquias, e é o mercado que eu vivo há muito tempo também, né? O que é importante, né? Eles falaram bastante sobre isso, né? Você entender muito bem o contrato. Num contrato de franquia, quais são as cláusulas de sucessão? Como que funciona a sucessão? Você, franqueado, eventualmente você pode morrer. E o que vai acontecer com o negócio? Como é que vai funcionar o negócio, né? Então você vai precisar saber como funciona o contrato, o que está previsto no contrato com relação à sucessão. Isso é importante. E a sucessão, nessa amplitude de palavras, né? Quanto à sucessão familiar, quanto à sucessão empresarial, quanto às outras questões, que você vai vender a operação. Como que funciona para mim vender a operação?
Quais são as cláusulas contratuais para mim que possa vender e para uma outra pessoa isso? Eu vendo porque eu estou muito bem, eu posso vender porque eu não estou bem também, e como que funciona isso no mundo do contrato jurídico, né, junto com a sua franqueadora. Então eles falaram bastante sobre isso para você atentar, né? Então você precisa entender e saber o cenário. E você precisa entender também que existe uma outra associação que ninguém quer, que é falir. Que eventualmente você quebrar, você não der certo com relação ao negócio. E quais são as cláusulas que estão também dentro do contrato com relação a isso? Você precisa entender e saber disso. Porque já está previamente, a franqueadora em geral já previu já isso, já sabe o que isso pode acontecer e já está previsto isso. Então, isso no mercado norte-americano, os multifranqueados falando e alertando sobre essa necessidade de você atentar a isso. Se falou também sobre a questão de repasse, né? Existem um turnover, eles falaram sobre turnover de franqueados nas redes de franquia. Existem saídas. E aí eu vou pegar um parênteses que eu vi lá na França. Lá. Eu conversei com algumas franqueadoras de uma feira de franquia e lá de uma forma bastante aberta e tranquila, eles comentando. Eles falaram, a gente tem algumas que eu conversei, né? Tinha em média lá de 12 a 15% da sua rede estavam para repasse. As pessoas daí eles... Por que está para repasse? Porque a pessoa não se deu bem no negócio, porque a pessoa cansou, porque a pessoa quer fazer outra coisa, porque ela não segue os processos, entre vários motivos que levam a pessoa a querer fazer um repasse. Isso muito comum, muito normal falado na França e nos Estados Unidos falando sobre turnover de franqueados. O franqueado não deu certo na operação. Isso tem dois casos, né? Acaba fazendo com que existem oportunidades aí. Existe oportunidade e muitos dos multifranqueados acabaram crescendo as suas operações em função de compra de repasse. E eles compraram repasses, operações que as pessoas queriam sair por N motivos e fizeram com que eles comprassem essas operações e começassem a crescer a sua rede também. Óbvio, né, gente, para virar um multifranqueado de ter 100 lojas, isso não acontece da noite para o dia, né? Isso é um processo que vai de construção. Nos Estados Unidos, né, eles conseguem conduzir, isso é maravilhoso, né? Conseguem conduzir, inclusive, lojas em vários estados diferentes e fazem isso com maestria lá. Com todos os desafios, com mesmos ou mais desafios, inclusive, do que a gente encontra aqui no Brasil para fazer conduções de operações de franquia. Então, essa questão de repasse é uma oportunidade lá nos Estados Unidos, oportunidade no Brasil, em qualquer lugar do mundo, na França, que eu tive lá no mercado europeu também. Então, em qualquer lugar do mundo, existe uma comercialização de repasses de franquia, e esses repasses de franquia são uma oportunidade para quem quer crescer dentro da rede, ou eventualmente até entrar dentro da rede, né? Eles falaram muito de você comprar, né? Você, conduz uma operação, você está bem, eu quero crescer. Puta, eu pego um repasse, eu ajusto esse repasse, eu compro outro repasse, eu vou ajustando e vou crescendo. Então isso acontece no Brasil, foi alguns multifranqueados também junto com a gente, e a gente conseguiu ver que isso no Brasil também aconteceu. O cara que cresceu no Brasil, ele foi comprando algumas coisas, ajustando e trabalhando para fazer a sua rede crescer, né? Se tiver alguma dúvida, gente, digita aqui, escreve aqui para mim que eu vou compartilhando também. Então, de sucessão é isso. Sucessão para filho, sucessão empresarial, sucessão que você vende ou se repassa e se você falir, né? Então você tem que estar atento a isso desde que você começa o negócio. Você vai saber que vamos dizer, uns vão achar bom, outros ruins, né? A gente não vai viver para sempre, né? Então, em algum determinado momento, a gente ou vai deixar o negócio, ou vai repassar para alguém, ou vai vender, ou vai fazer com que alguém conduza esse negócio e você vai sair dessa operação, né? Então, isso tudo é algo que vai acontecer com todos nós e a gente precisa pensar de forma antecipada a isso. Beleza? Vou falar de outro assunto aqui agora. Vocês querem saber de algum assunto específico, saber como é que é o mercado americano, o mercado europeu com relação a franquias? Se tiver alguma dúvida, digita aqui, manda um aviãozinho ali para quem possa ser útil esse assunto, para que a gente possa passar o máximo de informação possível aqui. Gente, mercado de alimentação. Vou falar sobre ele, sobre os Estados Unidos e sobre o Brasil também. O que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, as pessoas trabalham por hora. Então, por mais simples da função, qualquer função que você tenha lá, você vai trabalhar por hora. Como você trabalha por hora, as pessoas entendem claramente que a sua hora vale, literalmente, dinheiro. Então, se a gente for pegar a pirâmide, né, as pessoas mais ricas, né, até as pessoas da base da pirâmide, né, as pessoas onde tem um maior volume de pessoas, né, lá nos Estados Unidos, as pessoas que estão na base da pirâmide, elas trabalham por hora também. E esse trabalho por hora faz com que elas pensem o seguinte: bom, eu vou me alimentar
em casa, eu preciso comprar comida, eu preciso ir no supermercado, eu preciso preparar a comida e eu preciso ter o tempo lá para poder fazer esse consumo lá. Depois eu preciso limpar, lavar, arrumar as coisas. Isso gera um tempo gigantesco e eles calculam, esse tempo custa caro. E se eu preciso ter todo esse tempo para poder cozinhar, é muito mais fácil eu passar em algum lugar e comprar. Então, gente, o mercado americano é gigantesco de alimentação, muito em função disso. Toda a base da pirâmide come fora de casa ou compra comida fora de casa e faz com que o mercado se torne gigantesco. Eu fui visitar algumas operações e, para você ter uma ideia, uma das operações lá de alimentação, era de sanduíche, no caso lá específico, eles vendem 90% no to-go, no take-away, no delivery. Eles vendem 90%, 10% é mesa e o restante é fora. Porque as pessoas pegam, passam, pedem teleentrega. Para quê? Para que elas não precisem gastar o seu tempo cozinhando, preparando e elas possam aproveitar o seu tempo ou trabalhando, ou descansando, ou fazendo alguma outra atividade. Então o mercado americano de franquias, de alimentação, é extremamente forte. Essa multi-unit franchise, de multifranqueados, ó, eu vou dizer assim, o percentual lá, eu enxergo uns 75%, 80% é alimentação. Por causa que todo o mercado americano, 300 e poucos milhões de habitantes nos Estados Unidos, consomem fora de casa, consomem alimentação. Então o mercado é gigantesco lá. Quando a gente fala no Brasil, eu enxergo oportunidades gigantescas também para o mercado de alimentação. Porque o movimento de a gente pegar a base da pirâmide e eles melhorarem economicamente, que são milhões, a gente está falando de 200 milhões de habitantes, quantos estão aqui, né? Então ali 100 milhões de habitantes no Brasil que o governo e todo mundo tentando fazer atividades para que eles possam melhorar a sua condição financeira. E essa base da pirâmide no Brasil, né, ele evoluindo, né, melhorando a sua condição financeira, uma das coisas que eles vão fazer cada vez mais é consumir fora do lar. A gente enxerga muito claramente aqui que a gente está em torno de 5 anos, né, em alguns casos, em algumas situações, atrás do mercado americano. Então o mercado americano, em geral, ele está à frente de nós, né, e depois a gente acaba indo atrás e buscando eles, né. Com relação à alimentação, eu tenho muito bem claro que nós temos oportunidades gigantescas no Brasil para se comparar nos Estados Unidos em algum determinado momento. A alimentação fora do lar, ela vem crescendo e vai crescer cada vez mais. Nós tivemos durante a pandemia, né, no meu foco aqui não é falar de The Waffle King especificamente, né, mas também está dentro, porque vocês sabem que eu montei o negócio, né, montei o negócio no meio da pandemia e a gente já nasceu com delivery, com takeaway, né, já foi um modelo que desde o start já teve. E durante a pandemia nós tivemos um número de vendas significativas de takeaway e delivery, muito grande esse número. E esse número depois caiu significativamente, porque as pessoas, na verdade, estavam buscando, né, mais querer uma desculpa para sair de casa do que para ficar em casa, né? Então esse número acabou caindo com o tempo. Mas o que a gente percebeu, né, claramente, comparando ao mercado americano, né, esse número tende a crescer. Ele tende a crescer significativamente. As pessoas dão mais valor ao seu tempo, fazendo com que, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer o que o americano faz, né? Ele não faz isso, compra pronto e é muito mais rápido para ele sabe que vai ganhar grana, sabe que vai articular de uma forma melhor ainda com o seu tempo, né? Vai ajustar isso melhor, da melhor forma possível, né? Então, o mercado americano de alimentação é extraordinário, gigantesco. E eu vejo no Brasil também essa oportunidade de mercado de alimentação crescer muito, principalmente com essa base da pirâmide, evoluindo economicamente e fazendo com que a gente tenha essas pessoas consumindo fora do lar e tendo mais oportunidades de consumo também. Beleza? Vamos lá, se tiver dúvida, toca a dúvida aí. Se não saiu nenhuma dúvida aqui, uma galera aí junto, manda um aviãozinho aí para quem vocês acham que pode ser útil o assunto. Já falamos sobre sucessão, falamos sobre o mercado de alimentação. Temos bastante coisa para a gente falar aqui. Temos que correr pro tempo aqui, o tempo estoura. Escutei uma frase lá que gostei muito. Apesar de estar há 14 anos no franchise, né, uma frase que me marcou, que é: franquia não é para todos. Isso ficou muito bem claro para mim lá. Já estava, né, mas agora clarificado ainda com o conceito americano. Por que a franquia não é para todos? Gente, a gente viu lá muitos
pessoas indo no palco, né? Tinha um palco lá e dando palestras, explicando e falando, né, dos seus casos, né? Pô, vi lá pai com filho, né, fazendo a sucessão e agora já tá o filho treinando o seu filho pequenininho para que daqui a 20 anos possa assumir as operações. Nesse caso lá desse pai e filho, era uma pessoa que tem 56 lojas. Dessas 56 lojas, 20 lojas, o ponto comercial é deles, eles compraram o ponto comercial. E aí, contando as histórias, entre outros lá, né, que tem 30, 50, outro tem 100 franquias. E eles falando lá, né, todos eles, gente, tiveram um começo dificílimo. Trabalhoso pra caramba. Ninguém sai com 100 franquias, ninguém sai rico, ninguém sai tirando férias em tudo que é lugar toda hora. Todo mundo trabalha muito, todo mundo se esforça demais. Um rapaz lá que tinha, não lembro o número de franquias, mas umas 30 e poucas franquias, ele falando que trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite, por muito tempo ele trabalhou. Ele tinha que fazer a coisa dar certo, ele tinha que se virar nos 30 lá para a coisa poder funcionar. Teve que se esforçar muito para entender, para aprender, para selecionar as pessoas, para identificar quem eram as pessoas que realmente eram parceiro deles, que poderiam ajudar ele a ter resultado. E para isso, gente, não tem mágica, não tem apertar num botão. Se fosse apertar num botão e tá resolvido, meu Deus, ia ser fácil demais ficar rico, ia ser fácil demais ter milhões de empresas, isso ia ser fácil demais para qualquer pessoa. Mas não é fácil, dá trabalho pra caramba. E não é um trabalho de um mês, é um trabalho de alguns anos para que você tenha estabilidade. E o que o mercado de franchising faz? Ele te faz e te entrega muita coisa. Tem treinamento, tem processo, tem controle, mas nada vai substituir o seu esforço. E lá os americanos comentando, né, e vendo o discurso de quem venceu, né, quem está há 40 anos, 50 anos no franchising. Já passou, tem famílias que já passaram a sucessão, que estavam lá os filhos que o pai já se aposentou e passou a gestão da operação para eles. E o que se viu muito bem claramente lá? Que todos tiveram um esforço gigantesco. E aí o que acontece? Aí o que se falou muito, né? Pô, ser empresário, ser empreendedor, ser dono de multifranquias é muito legal. Você tem liberdade de tempo, você tem liberdade de dinheiro, você tem liberdade de espaço, você pode estar em qualquer lugar. É muito legal. Só que para isso tem um preço a pagar. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E o preço não é comprar a franquia. E o preço não é implantar o negócio. O preço é você pessoalmente se esforçar consideravelmente por alguns anos para que você aprenda, para que você multiplique, para que você faça com que os seus colaboradores se tornem seus parceiros efetivamente, vocês possam confiar nessas pessoas, para que aí sim você consiga galgar, né, novos horizontes, possa crescer empresarialmente e aí sim chegar num status de ter mais liberdade, de ter mais controle, de ter mais o financeiro de uma forma mais tranquila. Mas não existe mágica. No início, o preço a se pagar é alto e você precisa se esforçar. Só que assim, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, talvez ele esteja até aqui, ele é engenheiro. E aí eu estava comentando com ele, eu disse, pô, ele é engenheiro. Ele não consegue fazer a sucessão da empresa de engenharia dele para o filho dele. A não ser que o filho dele vai fazer faculdade, que o filho dele vai estudar, que queira fazer aquilo, né? Aí ele consegue fazer a sucessão. Senão não consegue fazer a sucessão. É muito difícil fazer, não é quase impossível, né? Agora, se você tem franquias, gente, qualquer profissão do mundo, se você quiser ser engenheiro, médico, arquiteto, qualquer função que você queira fazer, você precisa estudar. Você precisa de anos, você precisa aprender. Depois que você passar 3, 4, 5 anos na faculdade, você vai iniciar como estagiário. E aí você vai ter um tempo para conseguir virar júnior, depois pleno, e depois sênior, até você ter um conhecimento significativo nessa área, leva anos. Uma pessoa para fazer uma cirurgia cardíaca, né? Ela vai ter que estudar demais, muito tempo para fazer isso. E quando a gente está comparando a franquias, né, quando a gente está falando no mercado de franchising, para você ter muitas lojas, é anos também. São anos de aprendizado. No começo, você vai ter informação de tudo que é lado, você vai ter um esforço gigantesco para poder trabalhar, para que você consiga fazer a sua operação funcionar. Daqui um pouco vai surgir a oportunidade de você comprar um repasse, ou de você abrir uma outra loja. E aí você vai galgando isso.
de acordo, cada momento com o seu passo de forma correta. Você só vai fazer isso quando você estiver bem estabilizado na sua operação. Porque se você sair fazendo a torta e a direita, isso você vai ter problema. E vai, dentro da sucessão, vai falir. E não é o que a gente quer, né? A gente quer trabalhar para que a gente faça uma sucessão empresarial, passe para nossos filhos e o negócio possa se perpetuar. Então, meus queridos, o que acaba acontecendo? A franquia é algo maravilhoso, lindo. A gente viu os melhores casos do mundo, os melhores cases do mundo lá em Las Vegas. A gente conseguiu perceber, como é lindo esse mercado, como a gente vê pessoas passando para os seus filhos, com muita grana, com muito dinheiro, comprando imóveis, com várias operações. É um mercado maravilhoso, é um mercado que aconteceu nos Estados Unidos, é um mercado que acontece no Brasil, tem vários cases de multifranqueados de redes antigas no Brasil também, com extremo sucesso, mas todos eles começaram de baixo. Todos tiveram um esforço, todos pagaram um preço que foi alto, que foi de tempo, que eu mesmo, vou dar o meu exemplo, eu não vi o meu primeiro filho por 3 anos. Eu não vi o meu primeiro filho. Eu não brincava com ele, eu não via nada dele, porque eu só trabalhava muito, porque eu tinha comprado uma franquia lá quando ele estava 13 anos atrás, e eu precisava me dedicar demais a essa franquia, entender processo, entender contrato, entender tudo relacionado ao franchising. Então eu já paguei esse preço e ainda pago esse preço até hoje ainda, porque eu ainda venho me desenvolvendo, venho buscando informação e venho buscando como que a gente cresce os nossos negócios e venho fazendo isso todos os dias. Então empreender tem um preço a pagar, que não necessariamente é dinheiro. Não adianta dizer, agora eu tenho grana, vou comprar uma franquia, e você vai ter problema que se você não trabalhar, se você não arregaçar as mangas, se você não estiver disposto a aprender coisas novas, a saber coisas que você vai ter que fazer, que você não faz habitualmente. Então isso é importantíssimo. Então essa frase me marcou bastante, eu queria compartilhar com vocês. Franquia não é para todos. Aqueles que estão dispostos, né, a pagarem esse preço de esforço, tende, né, com o passar do tempo, terem grandes glórias e vitórias e poder fazer com que o seu negócio se torne eternizado aí, né, ou repassado para as próximas gerações também. Beleza? Inteligência de negócio. Gente, ficou muito claro lá, né? A gente já sabe disso, né? Mas o que é importante? Se você não conhecer, se você não usar ferramentas de tecnologia para entender os seus números, entender suas KPIs, entender como funciona a sua operação, como que funciona o seu cliente, você está fadado ao insucesso, a quebrar. Se você não souber quem é o seu cliente, se você não conhecer os seus números, claramente você tende a quebrar. Isso vai para o mercado de alimentação, isso vale para qualquer mercado, de qualquer tipo de business diferente. Se você não entender, então se você não utilizar de ferramentas para que você possa entender como funciona e mensurar a sua operação, você, com certeza, estará fadado ao insucesso. Hoje, gente, tem muita ferramenta no mercado. As franqueadoras, né? Aqui, de novo, né, não estou falando de The Waffle King especificamente, mas se tem muitas ferramentas para controle, de gestão, de operação. E se você não gosta disso, você vai precisar aprender a gostar, ou vai precisar botar alguém que goste e que controle isso, ou você não vai dar certo, você vai ter problema. Porque se você não tiver o controle, a gestão e os números da sua operação, e principalmente o cliente entendendo como é que funciona e abordando ele, você com certeza vai ter problema na sua vida como empreendedor. Gente, vou falar um pouquinho agora que tem um assunto que é muitos itens aqui, é bem legal, eu espero que dê tempo aqui de a gente poder conversar, porque tem 1 hora aqui de live no nosso Instagram, né? O que fazer, que foi muitas pautas lá falaram sobre isso, né? Tem uma grande conferência, e aí a conferência vai todo mundo, né? Tinha quase 2.000 pessoas lá, desses multifranqueados americanos e de gente do mundo inteiro. E aí depois tem mini conferências com assuntos específicos também, aonde vai se tratando. Vou dizer assim, talvez um dos temas mais falados é o que fazer se a sua operação não estiver bem. O que você precisa fazer porque o seu negócio não está fluindo bem e o que você vai fazer. Isso dito pelos multifranqueados. Então, multifranqueados, eles têm lá 50, 100, 200, 300 lojas e algumas dessas lojas não estão bem. E são pessoas que conduzem isso no país todo, ou 2, 3, 4, 5, 6 estados, né, cada um com o seu tipo de operação. E essas pessoas, o que acaba acontecendo? Eles têm estratégias. E essas estratégias eu listei aqui, né?
e do tudo que eles fazem para que a operação possa melhorar, para que eles possam ter um resultado ampliado dos seus negócios e para que eu possa identificar e resolver. Alguns itens, né? Primeira, uma coisa que muitos falaram, né? Geralmente, quando tem problema numa operação, que ela não está com desempenho muito bom, uma das principais coisas que eles identificaram é que eles erram na avaliação. Eles erram na avaliação, eles pecam na avaliação, porque eles estão muito de longe, muitas vezes, né? E eles acabam errando na avaliação. E isso é uma coisa que é crítica, né? Que eles falaram bastante, né? De quanto você precisa entender muito bem a operação para você não errar. Porque senão você olha de longe e você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Então o erro na avaliação, ele é algo que chama muita atenção, né, no mercado americano, isso no mundo inteiro, no Brasil não é da mesma forma, né? Então esse cuidado na avaliação do negócio é fundamental. O que eles falaram, né? Você precisa entender, é gestão ou é ponto comercial? É local? Puta, botei o negócio no local que não errei, não acertei, achei que seria e não deu certo o local. Ou é gestão? E aqui se vai um cuidado, né? Porque é muito fácil de achar que é o local e não cuidar da gestão. Porque a gestão dá trabalho, a gestão gera esforço, e aí você diz, pô, não é gestão, é local. E aí fica preso que é o local. Então, esse erro na avaliação é muito comum e você precisa ter cuidado também se eventualmente você tem uma operação que não está legal, para que você não erre nessa avaliação. Porque é muito fácil achar que é só o local e não se esforçar nada para que a gestão possa acontecer, né? Então esse é um cuidado importantíssimo, né? O que eu escutei lá também muito, né? Focar no que você pode fazer e não no seu concorrente. Gente, de novo, né, o mercado americano de franquias de alimentação é, sei lá, 75%, 80%. Tem muita alimentação, né? Todas as cidades têm muitas opções de drive-thru, de takeaway, naqueles malls, né? Tem um mercado gigantesco de alimentação. Por quê? Porque 300 milhões de pessoas comem fora do lar nos Estados Unidos, praticamente, né? Então o que acaba acontecendo assim? Né? Eles falaram bastante. Você precisa cuidar dentro de casa. O que você pode melhorar dentro da sua operação? E não se preocupar com o seu concorrente. O que acaba ocorrendo, né? Gente, nos Estados Unidos, vamos falar de alimentação. Todo mundo vende frango frito. Todo mundo vende ovo. Todo mundo vende avocado. Todo mundo vende sanduíche. Todo mundo e muitas lojas vende waffle. Todo mundo vende isso. Se você ficar preso no que o seu concorrente está lá, você esquece de fazer o que você tem que fazer dentro de casa. Então eles falaram muito disso. Se não está com uma operação boa, foca em você. Foca nos seus processos, nos seus controles. Esqueça o seu concorrente. Porque se você ficar olhando o seu concorrente, você vai pirar. Porque lá são muitos concorrentes. Imenso número de concorrentes, né? E vou dizer aqui, né? O Waffle tem para tudo que é lugar lá. E eu quero levar o negócio para lá. E eu vou levar o negócio para lá. Porque é um mercado gigantesco, um negócio maravilhoso, nosso produto é bom, tudo o nosso conceito é diferenciado. E eu quero estar nesse mercado também competindo. Então o que acaba correndo? Lá, né? Voltando. Independente se o seu negócio é de alimentação, se o seu negócio é de serviço, ou seja o que for, né? Aqui estou fazendo uma live aberta aqui, não especificamente de The Waffle King, de Stroopwafel ou de alimentação, mas lá se vem com muitos exemplos de alimentação. Se o seu negócio não está bem, foca em você. Não foca no seu concorrente. Não foca. Lá qual que é a opção? Como todo mundo vende tudo de alimentação, a concorrência é gigantesca, você não tem opção. Você precisa trabalhar na sua gestão e no seu controle. Gente, eles comentaram assim, tem muitas pessoas, né, que não têm uma boa base familiar. Os gestores, os colaboradores, eles não vieram com uma boa base familiar. Mas são pessoas esforçadas, são pessoas dedicadas e principalmente são pessoas comprometidas. Essas pessoas são pessoas que você, como empreendedor, precisa dar atenção, precisa treinar, precisa dar suporte, precisa acompanhar elas para que você possa desenvolver essas pessoas. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não é você pegar agora, tem alguém aqui, joga a pessoa lá sozinha e acha que vai fluir. Não, requer treinamento, requer acompanhamento, requer estratégia para que você possa fazer uma pessoa se desenvolver e requer tempo. Tem um exemplo, né, que se fala, né, 9 mulheres, né, não fazem o bebê em um mês. Tem coisas que vão precisar de tempo. O desenvolvimento de um neném, né, precisa de 9 meses na barriguinha da mamãe. O desenvolvimento de uma pessoa para se tornar
um gestor da operação, para se tornar uma pessoa que vai executar aquela operação, precisa de tempo. Não tem outra alternativa, não tem mágica. Você precisa se dedicar para que isso possa acontecer. E aí eles falaram, pô, tem pessoas que não têm uma boa base familiar. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, isso acontece no Brasil. E essa base familiar, eventualmente, faz com que essa pessoa não tenha oportunidades de estudo, tenha oportunidades de crescimento na vida, mas são pessoas comprometidas. E essas pessoas que você precisa identificar. Pessoas que têm um entendimento rápido das coisas, pessoas que se comprometem, pessoas que realmente estão dispostas a fazer. E elas você precisa apostar e trabalhar em função delas. Tem alguma pergunta aí, galera? Se tiver pergunta, manda aí. Eles falaram bastante sobre a questão de cultura, né? A cultura, gente, eles falaram da loja. Da loja. Eles têm lá 100 franquias, e que eles comentaram, na própria loja, precisa ter uma cultura. O que é essa cultura? É cultura de trabalho, é cultura de honestidade, é cultura de bom atendimento ao público, é cultura de ser justo, honesto, né? Isso tudo... Ó, tem uma pergunta lá. Com os gestores de operação do Brasil, lidam com a rotatividade dos colaboradores. Legal, boa. Boa pergunta, Léo. Já respondo ela aqui para ti. Então o que acaba acontecendo? A cultura é fundamental. Dentro de uma operação, você precisa trabalhar a cultura dela. Dentro de todas as lojas. Se você tem uma loja, você tem que ter uma cultura na loja. Você tem 5 lojas, 10 lojas, 100 lojas, lá eles têm 300 lojas. E eles entendem que a cultura que está dentro de cada operação é fundamental. O que é essa cultura? É de processo, é de controle, é de atendimento ao público. Gente, eu fico louco, né? Isso acontece, infelizmente, nas nossas lojas também. A gente precisa e requer treinamento constantemente. Mas eu fico louco quando chega numa operação, as pessoas estão conversando. E não dão atenção para o cliente. Meu Deus do céu, um absurdo um negócio desse. Essa semana eu estava correndo, cheguei de viagem e estava de manhã indo para o escritório, não tinha tomado café, parei num posto de combustível para pegar um pão de queijo. E aí cheguei no posto de combustível, na conveniência, tinha 3 pessoas conversando, dando risada. E eu parei e fiquei olhando e elas terminaram a conversa delas. Elas não me atenderam. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Daí elas não me atenderam. Eu tive disse, quem é que atende aqui? Tá, eu posso te atender, porque quem atendia estava fazendo não sei o que lá para dentro, estava fora e tinha 3 pessoas conversando ali. Gente, isso dentro de operação é uma questão de cultura. A cultura tem que ser atender o cliente. Você precisa estar atento ao cliente. Se você não tiver com essa cultura muito bem clara, os seus colaboradores não entender, quem é que paga o salário do colaborador? Quem paga o salário do colaborador é o cliente. Não é ninguém fora que paga o salário do colaborador. É o próprio cliente que paga o salário. Então, se o colaborador não entender que precisa estar atento, que precisa dar atenção para o seu cliente, nós estamos ferrados. E nós vamos precisar fazer com que essa cultura, a cultura do próprio dono, né, da franquia, né, do franqueado, do gestor, do colaborador, todo mundo estar engajado com isso, né? O que a gente viu muito falar lá também, né? O que é importantíssimo? Já te respondo aí, tá, Léo? Se alguém tiver pergunta, fala aí que eu já respondo. O que é importantíssimo lá? Eles falaram assim sobre a questão de televisão, né? Pô, televisão é legal, só que custa nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Mas custa milhões e milhões de dólares. É só redes gigantescas que têm uma capilaridade gigantescas que estão em todo o país que consegue fazer uma propaganda na televisão. Porque o valor é muito alto. A gente vai pegar aqui, pegar um exemplo no Brasil, né? Uma propaganda no Big Brother do Brasil. Uma vez, uma exposição de uma ação de merchandising custa a cota mais barata 15 milhões de reais. Se você vai para uma cota dessa, né, de 15 milhões de reais, você precisa retornar esses 15 milhões de reais. Como que você retorna isso? Você tem que ter uma capilaridade gigantesca. Você tem que estar dos 5 mil municípios do Brasil, você precisa estar lá em 3 mil municípios lá para isso se tornar viável. Porque senão não tem como, né? Se você está lá em 50, 100 cidades, né, e faz uma ação para 5 mil cidades, a conta não fecha, você não consegue pagar essa conta, né? E uma ação na TV, ela vai te gerar um boom de vendas e deu. Você precisa de outra ação, e de outra ação, e assim sucessivamente. Precisa ser constante, né? Não é uma ação que vai resolver tudo, agora não precisa mais trabalhar. Isso não existe em nenhum negócio do mundo. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em Marte, né? Nem em nenhum lugar que acontece isso. O que se falou muito também lá é a questão que isso a gente vem percebendo claramente no Brasil, e eu vou te dizer que eu pessoalmente nos últimos 3 anos vi aqui um crescimento gigantesco do custo de aquisição de novos clientes.
esse custo vem cada vez ficando mais caro. Por que vem cada vez ficando mais caro? Porque as pessoas que estão nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou seja a rede social que for, não mudaram, não cresceram tanto essas pessoas. Mas o número de empresas que investiram vigorou gigantesco. O que acontece? Esse número gigantesco de empresas querendo chegar no público, que é o mesmo público, fez com que o leilão se tornasse cada vez mais caro. Então, para você estar numa rede social, para você poder fazer com que essa marca se torne conhecida, custa muito mais caro. Nos últimos 3 anos eu vejo esse número crescendo excepcionalmente. Então o que acontece? Isso custa caro e cada vez vai custar mais caro. No Brasil eu vi isso acontecendo e lá nos Estados Unidos eles comentaram bastante que vem ocorrendo que é muito caro, também é muito caro, a concorrência é muito cara. Você pensa, eu tive lá em Vegas, tive em Houston agora, né, e em Nova York também, o mercado de alimentação é gigantesco, né, tem gente para tudo que é lado, né, se a gente for falar de alimentação, né. Como é que você coloca lá um anúnciozinho que vai chamar a atenção de toda aquela população? Todos estão colocando, num quarteirão tem 10 tipos de negócio diferente, 15 tipos de negócio diferente, no quarteirão do lado também. Então é muita gente competindo. E é o que eles falaram assim, né? Como é que a gente vive isso? Como é que a gente vivencia? Como é que a gente faz para ser diferente? Você precisa interagir com a comunidade local. Não existe outra forma. Você precisa de uma forma que seja viável economicamente interagir com a comunidade local. E essa interação com a comunidade local depende de quem está na operação. Se lá eles estão falando de multifranqueados, né, que quem toca é um gestor, daí tem diretor para tocar algumas lojas, né, mas você que está na ponta lá, você está fazendo a gestão, se você é franqueado de uma loja só, é você que precisa fazer isso. Se você tem mais lojas, você vai ter o gestor que vai fazer isso. Precisa interagir com a comunidade local. Daí eles comentaram, pô, lá a gente pega um multifranqueado lá, disse, pô, a gente pega a pizza e vai na praça da cidade lá e divulga lá na praça da cidade. Faz interações para que a sua comunidade local conheça você. Você conheça o seu negócio. Isso a gente consegue ver muito claramente aqui no Brasil também, né? Pô, tem negócio que o seu vizinho não lhe conhece. Quem está na frente não sabe. O público que está passando na esquina não sabe em que empresa que você é. Pô, se você não fizer esse trabalho junto à sua comunidade local e ficar esperando cair do céu uma propaganda aqui no Brasil, né, na Rede Globo todos os dias, isso é impossível para qualquer empresa nacional, né? Quem consegue fazer isso é banco, que lucra bilhões e bilhões de reais por mês, né? Operações menores, isso é inviável de acontecer. Então, ou você tem uma capilaridade gigante, que está em 3.000 lojas no Brasil todo, e aí sim você tem como fazer uma propaganda na TV que vai atender o público, né? Porque fazer uma propaganda na TV, a pessoa vai olhar, não tem onde comprar na cidade dela, estou falando de 5.500 municípios, né? Então, isso é fundamental. Então, meu amigo, essa interação com a comunidade local, ela é fundamental, importância para que você tenha resultado na sua operação. Porque se você ficar agora cada vez mais custa mais caro a internet, né? E TV é um preço absurdo, que é um excelente canal, mas é muito caro. Internet cada vez mais caro, nos Estados Unidos já horrível de caro, né, o custo de aquisição do novo cliente. Brasil, eu pessoalmente venho acompanhando isso, nos últimos 3 anos esse custo aumentou bastante, então essa interação é fundamental. Então aqui estamos falando para quem já tem negócio, para quem não tem negócio, para quem quer ter negócio, e aqui vem voltado àquilo, né? Se você quer ter um negócio, você precisa entender que você precisa trabalhar com isso. Que você vai precisar se envolver com isso. Pô, não gosto, não quero, beleza, não tem problema nenhum. Você precisa, então, fazer outra atividade, não ter negócio, porque senão você vai ter problema. Beleza? Vou responder a pergunta do Léo ali. Gente, Léo, a gente tem nos Estados Unidos uma característica do mercado que é o seguinte. Lá não tem vínculo empregatício. Lá as pessoas recebem por hora. Então, nos Estados Unidos, isso tem 2 lados, né? Tem um lado que para a empresa pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom no sentido de, pô, eu pago por hora, a pessoa lá, acontece o seguinte, choveu, não tem movimento, manda a pessoa para casa e não paga, e é normal. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Bom, agora eu preciso de mais gente, vou lá, contrato por hora e pago pelas horas lá que eu preciso das pessoas. Isso é assim que funciona lá. Por um lado, para o custo da empresa, né, fica melhor gerenciável. Por outro, ninguém tem vínculo com ninguém. A pessoa te troca
Por nada. Olhou meio atravessado, a pessoa já te troca. Então o que acaba acontecendo com o mercado americano? De alimentação, né, que precisa de muita gente, né, para fazer a operação, tem vaga em tudo que é lugar. Então a pessoa, o turnover é gigantesco. E aí que vai, né, Léo, quando a gente fala de pessoas, estar com tudo isso que eu estou falando, estar com uma cultura bem clara, estar com um processo bem claro, estar com um plano de carreira para essas pessoas, o empreendedor, o franqueado, o gestor, né, tá muito bem claro o que é da sua vida, né, e poder transmitir isso, transpirar isso junto aos seus colaboradores para fazer com que a cultura daquela loja se torne algo relevante para que ele possa ficar. Então vou dizer que lá no mercado americano é mais difícil ainda do que o mercado brasileiro, porque ninguém tem vínculo com ninguém, mas o que precisa ser feito é a mesma coisa, tanto lá quanto aqui. E aí vou dar um exemplo, né? Pô, eu sou empreendedor e aí tenho a minha loja. Aí eu vou lá e falo dá um balãozinho no fornecedor. Dou uma pedaladinha aqui num cliente. Dou uma enganadinha e não sei o quê. Puta, eu tô fazendo o quê? Tô gerando essa cultura dentro da minha empresa. Tô fazendo com que o meu colaborador entenda que eu preciso passar a perna nos outros, que eu preciso enganar os outros, que eu posso mentir, que eu posso daqui a um pouco pegar alguma coisa aqui que ninguém vai ver. Qual cultura que você quer para você? Se você quer uma cultura de crescimento, de evolução, de se tornar alguém na vida, de ter os benefícios de ser empreendedor, para ter os benefícios de ser empreendedor, você precisa pagar o preço de esforço gigantesco, até você conseguir ter os benefícios de fazer isso. Mas não é em 6 meses que a coisa acontece. A coisa precisa ser construída. E para isso, depende de você, depende do dia a dia, de como você age, de como você tá lá. Pô, tem conta para pagar, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, mas se eu transmitir isso, se eu falar pro meu colaborador e dizer, nossa, eu tenho conta hoje para pagar e não tenho dinheiro, o que ele entende? Não tenho segurança nenhuma aqui. Eu vou sair fora desse negócio. Então, a cultura, é isso que a gente está falando, é fundamental que a gente tenha um bom entendimento que o empreendedor vai ter que segurar no tranco. Ele vai ter que segurar as coisas e repassar só o estritamente necessário. O que você vai repassar para a sua equipe? Segurança, você vai passar tranquilidade, você vai repassar para eles possibilidade de crescimento, você vai passar honestidade. Isso você precisa passar para o seu colaborador. Agora, se você não passar isso, né? Se você lá for reclamar que você não tem dinheiro, que o negócio não tá legal, reclamar de um cliente, reclamar do fornecedor, você ficar só buscando reclamação, você vai fazer a sua falência. Cada reclamação que você faz, você vai lá e cava um pouquinho do seu buraco para você falir. É isso que vai acontecer. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Marte, em qualquer lugar. É assim que funciona. Se você não transmitir uma boa impressão para o seu colaborador, você não vai reter. Beleza, Léo? Tô te respondendo aqui. Então, cara, o que acontece lá, acontece no Brasil. E lá é mais difícil porque não tem retenção, as pessoas trocam por causa de $1 a mais por hora, trocam de emprego da noite para o dia. E o que as pessoas falaram lá, os multifranqueados falaram? Sobre isso. Sobre cultura, sobre gestão, sobre processo, sobre controle, sobre confiar nas pessoas, sobre desenvolver as pessoas, sobre como entender que as pessoas fazem as coisas, aquelas pessoas que eventualmente não têm uma boa base familiar, como que você traz ela para que ela possa se desenvolver. Se você fizer isso de uma forma constante e bem e com maestria, você vai ter sucesso. Você vai colher os benefícios de ser um empreendedor de sucesso. Mas sem isso, não vai ter. Se você não gosta de pessoas, você não gosta de gente, você não gosta de se relacionar, você não está preocupado com as pessoas, você não quer desenvolver pessoas, não empreenda. Vai fazer outra coisa na sua vida. Não empreenda. Porque só vai dar certo empreendendo se você tiver todos esses cuidados e atenções. Beleza? Vamos lá. Comunidade local, a gente falou, os funcionários precisam se sentir donos. Isso lá e aqui, qualquer lugar. Em Marte também, tá? Funciona lá em Marte também. Os funcionários precisam se sentir donos. Para eles se sentirem donos, o que acaba acontecendo? Você precisa fazer com que todo esse contexto ele flua. Porque se ele não se sentir dono, ele vai te trocar por qualquer lugar. Quanta loja a gente chega, quanto estabelecimento a gente chega, que estão dando risada, estão brincando, não estão concentrados, não sabem nem o que estão fazendo, estão sem treinamento, estão sem acompanhamento. Meu Deus do céu. É um absurdo em todos os negócios. A gente pode falar em qualquer negócio. Vai num shopping center e você vê dezenas de negócios assim. Por quê? Qual é o culpado? É quem está fazendo a gestão daquela operação.
ou é o multifranqueado, ou é o franqueado. Ali tem uma gestão, uma cultura daquela operação. E aí essa operação não adianta fazer uma grande exposição na mídia lá e achar que vai solucionar, porque se o cliente chegar lá e estiver olhando para o lado, estiver dando risada, não vai funcionar, vai ter problema. E o seu sonho, lá no caso americano, nosso brasileiro aqui, vamos dizer, de empreender, só vai fluir e ter resultado se efetivamente você fizer esse contexto funcionar da melhor forma possível. Lá falaram assim: equipe que não está engajada não vende. Não vende pneu, não vende serviço, não vende comida, não vende nada. Você vai lá, só vai vender o que o cliente quiser muito comprar, mas você não precisa só dessa venda, você precisa fazer com que a sua equipe transborde alegria, competência, para que você possa crescer. É o único formato que acontece para você poder crescer o seu negócio. E isso só vai ocorrer se a sua equipe estiver engajada, se ela estiver treinada, se ela estiver motivada, se você como líder for o exemplo delas, se elas olharem e dizerem, nossa, essa pessoa eu quero seguir. E quem é que quer? Você quer seguir uma pessoa que só reclama? Uma pessoa que traz problema? Uma pessoa que não mostra segurança? Ninguém quer seguir assim. Ninguém quer seguir ninguém nesse sentido. Então, se você quer ser multifranqueado, se você quer ser franqueado, se você já tem o seu negócio e você não demonstra segurança para a sua equipe, você está fadado ao insucesso. E você não vai conseguir se desenvolver. Só vai conseguir se desenvolver aquele que demonstrar muita segurança, tiver certeza do que quiser, e esse que eu falei antes, né? Tem hora que você está lá em cima motivado, tem hora que você está desmotivado. Isso não pode transparecer para a sua equipe. Você, de preferência, transpareça só o seu motivado. O seu desmotivado, guarde para você, encapsule e faça que você resolva da melhor forma possível. Vai no banheiro, dá uns 3 tapas na cara aqui e volta. Mas a sua equipe não pode ver a sua desmotivação. A sua equipe não pode ver você reclamando de fornecedor, de parceiro, de cliente, de ninguém. E a sua família também não. Então o problema é seu, se você é empreendedor. Aguenta o tranco, filho, senão você não vai conseguir se desenvolver. Os bons, os caras que vencem na vida como empreendedor, têm isso muito bem claro. Sofrem com isso, sofrem dessas oscilações todos os dias. E isso é normal, é assim que funciona. Não tem mágica. Esse é o único jeito de você ter sucesso. Senão, você não vai ter sucesso, você vai viver uma vida de insucesso. Aqui eu falei, engajamento, não vende nada. A cultura, né, muito importante. E aí vai, né, de novo, né, fazendo uma conexão aqui. A cultura começa pelo líder. Você é o exemplo. Você precisa ser o exemplo para a sua equipe. O que você transparecer, o que você emitir para o universo, vai vir para você. Então, se você transmitir coisas boas, transmitir coisas interessantes para o universo, você vai ter isso de bom. Se você transmitir segurança, se você transmitir tranquilidade, se você resolver problemas... Gente, eu tive uma operação minha ontem, tá? Que tava com problema. E as meninas, coitadas, elas estavam desesperadas e eu fiz um pedido e elas não conseguiam entregar o pedido e ficou um caos. Eu cheguei para elas e disse, calma, tranquilo. Sabe por que a gente está aqui nessa terra? Sabe por que a gente está nessa vida? A gente está aqui para resolver problemas. É assim. Se você tem tranquilidade e resolve os seus problemas, a sua vida se torna cada vez melhor. Porque você entende que quando tem um problema, você precisa resolver. Você não precisa sentar em cima dele. Você precisa achar a solução para ele. E eu peguei a minha equipe ontem, que estava na loja, e disse, pô, calma, relaxa, tá tudo certo. Vamos trocar essa energia? Porque se você começar a ver aqui um problema, e depois esse problema, e daí começar a reclamar do problema, gente, o universo, não sei se é o diabinho ou quem é, né? O universo entende assim, reclamando, vamos concentrar todos os problemas do mundo aqui nessas pessoas aqui. E só dá merda. Como é que a gente resolve isso, gente? Como empreendedor, calma, tranquilidade, tudo vai se resolver. Nós vamos achar uma solução. E eu busquei tranquilizá-las ontem, para que a gente tenha a solução, porque se isso transmite para o cliente, isso não é legal. Então faz parte, é normal. De novo, estamos nessa vida para resolver problemas. Vamos resolver. Se você não está afim de resolver problema, sua vida vai ser uma merda, porque você vai ter cada vez mais problema. Se você aprender a resolver problema, sua vida vai ser um sucesso, porque você vai ganhar problemas maiores e vai estar cada vez mais tranquilo na resolução deles. Beleza? O pessoal está comentando aqui. Ó, vou fazer uma live para eu contar como é que eu construí essa mentalidade. Legal, dá para nós fazer uma outra aí, que não vai dar tempo de fazer hoje.
Líder é o espelho da equipe, é um pai para um filho. É isso mesmo, é isso aí mesmo. O Rafael está falando aqui, é isso mesmo. Você tem que refletir. Gente, eu tenho um bebê de 6 meses, gente. Tenho um bebê de 6 meses. E eu chego em casa empolgado, sou sempre empolgado. Hoje eu tô fazendo 8 horas da manhã no domingo aqui, porque eu já sou empolgado. Eles estão dando uma dormidinha e eu já tô aqui enlouquecido, aqui, cheio de pensamentos e ideias. E o que eu vejo, assim, meu bebezinho de 6 meses, eu chego em casa falando as coisas e ele fica assim, eu olho pra ele, ele tá me olhando assim. Ele já tá ali captando tudo que eu vou fazer, tudo que eu tô falando. Agora imagina se eu chego em casa e digo, que merda, funcionário, franqueado, fornecedor, que porra que tem que pagar não sei o quê. O que eu tô passando pros meus filhos? Tô passando que a minha vida é uma merda. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou passar só alegria, eu vou passar resolução de problemas. E é assim que eu vejo a carinha deles, assim, olhando maravilhados. E aí tá muito ligado ao que o Rafael falou. Com a sua equipe é a mesma coisa. Você é o reflexo para a sua equipe. Se você só fica reclamando o dia inteiro, se você só acha problema o dia inteiro, se você só liga ou você vai na operação só para achar defeito, sem motivar ninguém, ele tá te olhando e tá dizendo, eu preciso ser assim. Quando você sai da operação, ele vai virar o quê? Problema. Não vou achar a solução, vou reclamar das coisas, fornecedor é uma merda, cliente é uma merda, a vida é uma merda, a família é uma merda. Caralho, tio! Você precisa ser diferente, você precisa emanar o que você quer para a sua vida. E se você quer coisas boas, você precisa emanar coisas boas. E você é o reflexo para os seus filhos, você é o reflexo para a sua empresa, você é o reflexo para os seus colaboradores e para todo mundo. Beleza? Tem um comentário aqui. Todo problema gera um aprendizado. Esse é o sentido do amadurecimento profissional pessoal. É isso aí. Aprenda. Sempre aprenda. Você sempre vai aprender. Deixa eu lá cuidar aqui dos meus itens aqui para poder transmitir. Vou falar um pouquinho sobre... tô com um caderno aqui de coisa aqui. Sobre ponto comercial. O pessoal comentou bastante lá, né, sobre a necessidade e importância de você estar atento a novos pontos comerciais. Principalmente com alimentação. Nos Estados Unidos... o co-brand, né, funciona muito bem. Você está lá muito normal, né, você passar e ver 3 marcas, 4 marcas de alimentação no mesmo ponto comercial. Eu fui para Nova York, tinha algumas reuniões em Nova York, e lá normal, assim, uma esquina que é extremamente cara em Nova York, né, qualquer avenida em Nova York é extremamente caro, tem 4 marcas. Muitas vezes do mesmo franqueado, que ele comprou marcas diferentes e ocupa o mesmo espaço. Então virou um shopping de alimentação ali naquela esquina, né, com operações pequenas, né, fazendo com que as pessoas possam interagir, né, e comprar e consumir o produto, né. Então isso é muito normal nos Estados Unidos. Aqui algumas coisas, né, motivacionais ali, né, que eu escutei lá, que são bem legais, né. Tem mais um comentário aqui, eles absorvem tudo de ruim que você transparece, seja bom ou ruim. Isso, todo mundo acontece isso, né? O seu colaborador, vou dizer assim, se você é motivado, se você está transpirando coisa boa, se você está buscando excelência, você transparece isso, e aí assim, você está lá em cima no nível de energia, ele está aqui embaixo. Por causa de problemas familiares, todo mundo tem problema na família, todo mundo tem rolo, todo mundo tem dificuldade, tem todo mundo. E você está numa vibe aqui, seu colaborador está aqui. Se você mantém nessa vibe, ele vem vindo com o tempo para a sua vibe. Com o tempo. De novo, um neném não é feito por 9 mulheres em um mês. Com o tempo, com o tempo, com o tempo. E aí uma coisa que eu digo, a relação de confiança, ela leva muitos anos para acontecer. E ela deixa de existir por por qualquer coisa. Então, se você mantém uma vibe lá em cima, você vai trazendo o seu colaborador com o tempo para lá. E aí você vai tendo uma equipe de confiança, você vai tendo uma equipe que possa transparecer isso para as outras pessoas, para os outros clientes, para os outros fornecedores, e fazendo com que essa pessoa que virou lá seu parceiro, né, possa fazer com que outras pessoas possam vir, e aí sim você se torna grande, e aí sim você tem outros negócios, e aí sim você pode crescer e possa se desenvolver. Agora, se a sua vibe está aqui, o seu colaborador está aqui, e você faz assim, e daqui a um pouco tá mais broxado que ele ainda, porque você tem conta para pagar lá e não sabe se vai pagar, o que você vai fazer? Fazer com que ele broche mais ainda, que ele procure outro emprego. Pô, se você chegar no seu colaborador, eu já tive lá, quando eu começo de empreender lá,
Eu já tive situação que eu tive que vender meu carro. Eu fui vender o carro de manhã para pagar o salário da galera e ninguém sabia disso. Não sabe até hoje que eu vendi o carro. E não fiquei lá falando, eu tive que vender o carro para pagar o salário de vocês. Nunca! Eu fui lá fazer de coração, fiz porque eu queria fazer, fui porque eu precisava fazer, fui porque eu sabia que aquele momento era o preço que eu precisava pagar para empreender. Para hoje poder conseguir viajar para onde eu quiser, para poder ir lá nos Estados Unidos, para poder ir na Europa, para poder ir onde eu quiser hoje. Só que isso era 14 anos atrás, né, quando eu fazia. E precisava me esforçar para isso poder acontecer. Então isso acontece. Paga-se o preço para que depois você tenha as glórias, né? Vou concluir aqui que o nosso tempo está acabando. Aqui falaram lá, né, que eu acho que foi muito legal. Quem é o seu parceiro de voo? Quem é o seu parceiro? Quando a gente está voando, você tem que confiar muito nas pessoas, né? Se você estiver voando com 2 jatos, né? E estiver fazendo aqueles acrobacias, né? Acrobacias, né? Saiu? Acho que é por aí. Se você estiver voando, né? Você tem que confiar. Quem é o seu parceiro de voo? E quando você está empreendendo, você precisa saber quem é o seu parceiro de voo. Quem é os parceiros que vocês são os colaboradores. Quem é o seu parceiro em casa, né? O seu marido, a sua esposa. Quem está voando junto com você? Sabe o momento que você está vivenciando? Está alinhado? Está preparado? Está sabendo o que você está vivenciando? Está junto com você, entendendo? Minha esposa, lá quando a gente começou a empreender, a gente baixou o nosso padrão de vida um monte. A gente não comeu o palco de uma amassou, mas a gente, o meu filho pequeno, o mais velho, né, que tem 13 agora, a gente estava empreendendo, começando a empreender. Ele foi viajar de avião quando tinha 2 anos. O pequeno agora já viajou com 2 meses, né, mas o outro lá foi viajar quando tinha 2 anos. E a gente estava segurando tudo que podia, porque aquele momento era importante. Então o seu parceiro de voo, seja em casa, seja na empresa, seja o seu sócio, estão voando junto, estão na mesma batida, é fundamental para que você tenha sucesso. Uma coisa legal demais, que é a coisa que eu vivencio isso todo dia, quem está mais perto acompanha e aí um senhor falou lá, um multifranqueado americano, que eu achei muito legal. Se você ouvir vozes positivas, em 10 anos você estará no palco. Ele estava no palco lá do Multi-Unit Franchise. Se você ouvir vozes positivas, em 10 anos você estará no palco. Se você ouvir vozes negativas, em 10 anos você vai estar pior do que hoje. O que são vozes positivas? Uma live dessa. Essa é uma voz positiva. O que são vozes? São 2 tipos de vozes. É o que você escuta das pessoas, que são coisas boas e positivas. Não fica escutando negativa, não fica se deprimindo com as coisas. Essa é um tipo de voz. Mas eu acho que o maior desafio é a voz que está dentro da nossa cabeça. Esse é o maior desafio, de a gente fazer o controle e a gestão dela. Porque a nossa cabeça, ela está o tempo todo jogando nós contra, dizendo não vai dar certo, vai ter problema, você é louco, você é maluco, o que você vai empreender nesse negócio aqui? Tem risco isso, não faça isso. Controlar essas vozes é fundamental. Se você ficar com a sua voz negativa dentro da sua cabeça, trabalhando com ela, você vai ter problema. Daqui a 10 anos você está pior. Se você dá atenção para a sua voz positiva, fazendo com que você acredite que vai dar certo, que resolva os problemas, que ache solução, que não reclame das pessoas, que não reclame das empresas, que não reclame dos seus parceiros, você vai estar escutando a sua voz positiva e a tendência é que em 10 anos você vai estar no palco, quem sabe lá no Multi-Unit Franchise aí, com um número gigantesco de franquias e podendo desvendar isso para o mundo todo também, né? Então, vozes negativas, vozes positivas, sua e dos outros. Se você ficar preso em vozes negativas, você tende a, daqui a 10 anos, estar muito pior do que hoje. Se escutar as vozes de pessoas positivas, a sua voz positiva, tende a que você tenha um crescimento significativo nos próximos 10 anos. Beleza? Para encerrar aqui, se tiver alguma pergunta, façam, galera, que eu vou encerrar em seguida. O negócio que eles falaram lá, todos vocês que estão aqui e todo mundo que vocês conhecem está abaixo do seu potencial. Você tem potencial para fazer mais coisas do que você faz hoje. Eu e vocês. Nós temos o potencial de ter novos negócios, nós temos o potencial de ter novas lojas, nós temos o potencial de desenvolver novas pessoas, e isso depende de nós mesmos. Todo mundo tem um potencial que está aí escondido dentro de cada um e que, desde que disparado de forma correta,
você pode fazer mais do que você faz hoje. Você pode entregar mais para o universo do que você faz hoje. E isso só acontece e só depende de você. Escute as suas vozes positivas, esqueça as suas vozes negativas. Não se aproxime de pessoas com vozes negativas, se aproxime de pessoas com vozes positivas, com pensamentos positivos. Seja o exemplo para os seus colaboradores, seja o exemplo para os seus filhos, seja o exemplo para o seu esposo, para a sua esposa. Faça com que as pessoas estejam perto de vocês, estejam motivadas, e é assim que você vai crescer, se desenvolver, e aí dentro de cada um tem um potencial gigantesco para fazer muito mais. Um grande abraço, bom final de domingo para todos, espero que tenham gostado. Um grande beijo, meus queridos.